Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao StatCast. Eu sou Rodolfo Pereira. E eu sou Gabriel Peixoto e sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do StatCast, que tem como tema abordagem sobre visão computacional. Para discutir com a gente hoje, quem é que temos aqui, Rodolfo? Nosso grande colega André Castro. Se apresenta aí, André. Fala pessoal, e aí? Me chamo André Castro, sou desenvolvedor, sou formado e tenho mestrado na parte de ciência da computação e gosto muito de toda essa parte, né, de tecnologia, futurismo, ficção científica. Esse é um pouco sobre mim. Dale, dale. E aí, mano, tu se formou aonde? Como foi aí? Fala aí, comenta aí um pouco sobre a tua vida para nós. Cara, eu sou paraibano, né, de coração, de muito orgulho. Você pode estranhar um pouco meu sotaque, mas é porque eu já morei com muita gente de vários cantos, do Brasil, inclusive, do mundo. E eu meio que já fui incorporando um pouquinho de cada, assim. Então, o meu sotaque já é um pouco diferente, mas sou paraibano, nasci em João Pessoa e me formei na UFPB mesmo, né? No campus, antigamente campus 1, né? Depois se mudou, tá no campus de Mangabeira agora o curso. E sou cria da UFPB. Beleza, e como foi que você começou a trabalhar na área? Você teve dificuldades? Conta aí um pouquinho pra gente. Cara, eu fui sempre apaixonado por tecnologia. Desde criancinha, eu era uma criança muito curiosa. Lembro que eu ganhava os brinquedos, eu sempre gosto de contar essa história. Eu ganhava brinquedo e eu desmontava, né? Pegava uma faca, né, e desmontava, tirava os parafusos, ia ver como é que estava funcionando dentro. Fazia isso com meus carrinhos, enfim, já mostrou uma curiosidade desde criança, né? Hoje eu tenho a maturidade para perceber que era uma curiosidade mesmo nata minha, né, da época que eu era criança. E sempre gostei de ficção, né? Cresci vendo Star Wars, cresci vendo Star Trek, todas essas coisas de robô, e sempre gostei disso. Então, meio que foi natural para mim seguir essa área de tecnologia, essa carreira. E na época que eu fui fazer o vestibular, eu me debati assim, para um lado, para o outro, mas acabei decidindo entrar na área de tecnologia e o curso mais atraente na época foi o de ciência da computação mesmo. Fica nosso pedido aí, a galera, protejam a Sarah Connor, né? Isso aí, mano. Revolução Mano, das máquinas. e como foi que tu descobriu como foi que tu descobriu o campo da visão computacional? Foi justamente no curso, né, da ciência da computação. E depois de passar tantos anos vendo várias áreas da computação, eu meio que estava em dúvida em qual área eu ia seguir. E foi logo no final do curso mesmo, eu deixei uma das disciplinas para. E era uma disciplina chamada. Nossa, esqueci o nome, mas tem a ver com processamento de sinais e visão computacional, né? Eu esqueci o nome da disciplina, mas a gente vê essa disciplina. E eu deixei ela para o final, porque não lembro por quê, porque era pré-requisito de algumas outras coisas, eu não sei. Mas eu gostei muito dessa disciplina e, cara, eu me vi realmente maravilhado e, tipo, vendo que era aquilo que eu queria. Eu gostava muito de. Se fosse, cara, eu tô aqui vendo o meu resultado, tá aparecendo na tela, eu criei um algoritmo. Tô vendo o resultado na tela em tempo real. E as aplicações da visão computacional, vi também que dava para aplicar na robótica, né? Que é uma área que eu tinha muito interesse. Então eu meio que casei essas duas áreas, de visão computacional aplicada para robótica. E no fim do curso eu fiz o TCC nessa área. E tirando essa matéria que você fez, na tua universidade tinha algum outro conteúdo sobre essa área? Por exemplo, evento, palestra, oficinas, etc? Não tinha. Na época que eu fiz, só tinha essa disciplina de... Ah, lembrei o nome. Era PDI, Processamento Digital de Imagens. É uma área que também envolve um pouco da visão computacional. Mas não tinha, na minha época, era uma área assim que não existia redes neurais, né? Então, deu boom de redes neurais ultimamente por conta dos dados, a criação de alguns frameworks. E realmente essa área teve grande pesquisa e desenvolvimento, desde 2015, mais ou menos. E na época que eu fiz a graduação, não tinha muito isso, né? Então, realmente era pouco comentado. Era tudo mato. Era tudo mato. E beleza, tu se encontrou nessa área, mas e aí, para começar a estudar, tipo, conteúdo extra que a cadeira não dava, como foi o desenrolar? Foi difícil achar material? Então, português, sim. O material em português era bem difícil. E inglês, principalmente, foi o que eu tive os melhores resultados, né? Eu sempre procurei pelo Google. E a chave de você fazer uma boa pesquisa é você saber
escrever a pergunta certa no Google, porque você encontra tudo, cara, tudo. E principalmente se você escreve em inglês, né? Tipo, a língua, imagina um chinês, um indiano e um cara que tá na Europa, né? Todo mundo tem a língua universal que é o inglês. Então, qualquer canto do mundo, você consegue encontrar alguma pessoa que já teve aquele problema e teve alguma coisa parecida e alguém deu por exemplo, uma solução, uma pergunta. Entende? Então, eu sempre faço minhas buscas em inglês no Google, ajuda bastante a se encontrar mais as respostas. E pesquisei em blogs gringos, inclusive já acessei página em chinês mesmo, tive que usar o tradutor para desenrolar uns problemas aí que eu estava tendo na versão de uma biblioteca. Aquelas velhos casos que aparecem, né? Sempre vai se deparar com isso, de ter um probleminha Exato, e ter de se virar para procurar. exatamente. Isso é uma coisa normal para quem aí vai seguir algo na área de programação, essas coisas. E, tipo, Uhum. eu vi que tu teve experiências no exterior, né? Tu pode comentar um pouco sobre elas? Como foi? O que foi? Com certeza. Eu fiz um intercâmbio na minha época pelo Ciências Sem Fronteiras. Então foi a minha primeira, vamos dizer assim, saída do Brasil, né? Na época eu fui fazer esse intercâmbio. E eu pude observar um pouco, né, o tipo de ensino que era mostrado, o tipo das universidades. Eu não achei tão diferente na minha época, né? Isso em 2013, não achei tão diferente o ensino de fora, pelo menos na universidade que eu fui, que foi a Universidade de Oslo, em relação ao que é ensinado nas universidades. Só a diferença que eu percebi era que o preparo lá em relação a material, né, tipo notebook, laboratório, material para o aluno estudar, era muito maior. Então, eu realmente percebi que as disciplinas eram passadas bem parecidas, o professor passando algum slide, alguma coisa assim. E tinha também uma coisa bem legal que era laboratório prático, né? E inclusive para a maioria das disciplinas. Isso que é uma grande diferença também. Essa foi a minha primeira experiência, foi bem legal. Voltei para o Brasil com outra mentalidade, né? Tipo, já tive uma experiência, foi um crescimento muito mais pessoal do que mesmo de profissional, né? De estudante. Pude me virar bastante. E voltei para o Brasil, fiz mestrado, terminei o curso primeiro, né? Fiz mestrado. E depois eu trabalhei um tempo em Portugal, devido à indicação do meu orientador da UFPB. Eu fui lá trabalhar com visão também computacional aplicada para robótica. E um laboratório muito equipado, muito bom. É realmente outro nível você fazer pesquisa fora do Brasil, porque tem incentivo, né? A gente não pode nem falar, o Brasil tá, enfim, cortou gastos e é muito ruim fazer pesquisa aqui no Brasil, realmente. Foi uma das razões que hoje em dia eu não estou mais focado muito em pesquisa, porque eu quero ficar no Brasil, né? Tenho a família aqui, mas infelizmente, a gente, como pesquisador no Brasil, não é reconhecido e não tem muito como avançar. É muito triste, mas é realidade. Infelizmente, aí é uma coisa que quem quer a carreira acadêmica sempre teve de dar um jeito de lidar com essa falta de investimento, essa falta de sensibilidade com o lado do pesquisador, né? Porque o pesquisador tem um papel muito importante na sociedade e, Com certeza, infelizmente, exatamente. tem essa consideração pelo profissional. Beleza, mano. E aproveitando que o Rodolfo perguntou sobre a tua experiência de morar no exterior, tu pode falar sobre um pouquinho sobre a tua vivência, passou uns perrengues lá fora, como é que foi o período de adaptação quando tu esteve lá? Cara, na graduação, né, no intercâmbio que eu fiz, foi mais fácil a adaptação, porque eu fui junto com vários outros alunos. Então a gente facilmente se tornou amigo e a gente realmente se ajudava, né? A gente sempre estava em grupo. Então, tipo, foi mais questão de língua, de costumes, de alimentação, comida muito diferente do Brasil. Eu sou acostumado a comer arroz, feijão, a carne, cuscuz com ovo, né? Essa comida que todo nordestino gosta. Lá não tinha isso. E foi realmente bem chato, né? A alimentação é uma coisa bem diferente, né, pelo mundo. Eu gosto de dizer que não existe nada igual, não existe nada igual à culinária do Brasil. Fora isso, um pouco do clima, né? Tem clima frio, as estações têm muita neve. Estação que tá quente no verão e, tipo, a adaptação no mais foi isso. E foi minha primeira experiência também morando fora e sozinho, então eu tive que encabeçar tudo, né? Conta, a organização da casa, limpeza, lavar os pratos, limpar o banheiro. A gente dividia
como se fosse um pequeno apartamento, cada um tinha seu quarto, mas as áreas comuns eram divididas, né, comuns, né. E foi realmente um crescimento muito pessoal. Eu realmente vi como que funciona o mundo. Tem que ter obrigação, você tem que acordar cedo, tem que ir para aula. Além das obrigações de estudante, a obrigação da casa e da vida mesmo, né. Foi bem legal isso. Muito foda. Mas, tipo, já focando mais na área agora, tipo, o que é visão computacional pra galera aí que tá se perguntando? Cara, a gente pode entender como visão computacional um sub-ramo, né, da computação que trata de imagens e vídeos, né. Na verdade, a visão computacional é um sub-ramo da percepção computacional. E percepção ela pode se dar em vários sentidos, como percepção auditiva, né, percepção visual, percepção tátil. Existem sensores, né, que simulam como se fossem os sistemas táteis do ser humano. Mas entrando nessa sub-área, que é visão computacional, é como se fosse uma área que trata da visão. Imagina os olhos de uma pessoa e a gente recebe como input na entrada imagens. E a gente recebe como input na visão computacional imagens artificialmente geradas por câmeras, né? Então é uma área que estuda basicamente isso e estuda de tratar alguns problemas como identificação de objetos, reconhecimento de imagens, classificação de imagens. É muito utilizado hoje em dia para detectar, por exemplo, doenças, né, de raio-x, algumas coisas assim, ou então sistemas de como se chama em português? Sistemas de surveillance, monitoramento, né, que evita, por exemplo, uma área restrita que fica entrando pessoas, essas coisas. Então é uma área que trata muito de vídeo, imagens e extração de informação desse tipo de mídia. E quando foi que começou a se falar sobre visão computacional? Quando foi que surgiu a importância de se tratar sobre a área? Você sabe dizer? Nossa, realmente a visão computacional, ela é uma área bem antiga, da década de, não sei, 60 por aí. E é uma área que sempre foi estudada, né, interessada, né? Eu acho que surgiu mais ou menos com os militares, né? Todo avanço tecnológico dessas eras surgiu muito com o investimento militar dos Estados Unidos. E posso estar falando besteira, mas é uma área bem antiga, mas ela se tornou bastante, hoje em dia, falada, por quê? A quantidade de dados que a gente tem, não hoje, mas depois do surgimento da internet, né? Imagina antigamente que a gente tinha, por exemplo, redes neurais boas, mas a gente não tinha dados suficiente para treinar. Isso é uma das características das redes neurais. A gente precisa de bastante dado. Então, desde o surgimento da internet, o compartilhamento de informações, hoje em dia é muito mais fácil, né? Subiu muito, né? Cresceu e com isso a gente tem dados para treinar. Então a visão computacional teve um renascimento, vamos dizer assim, desde 2000 e pouquinho, 2010 para cá, né? Mas é uma área bem antiga e tem bastante estudo, inclusive os algoritmos são bem antigos mesmo. Interessante. O boom do Big Data foi que deu a impulsionada na área, né? Exatamente, também. Tipo, e durante minhas pesquisas, teve um termo que apareceu bastante, que foi rede neural convolucional. Pode nos falar um pouquinho sobre ela? Sim, sim. Rede neural convolucional é um tipo de rede neural, né? Essa palavra-chave, convolucional, vem de convolução, que é uma forma de a gente aplicar uma janela deslizante na imagem. Isso aí já envolve um pouco da teoria da visão computacional, mas é como se fosse uma rede neural especialista para detectar padrões das imagens, né? Vamos dizer assim. Elas utilizam um kernel, que é como se fosse uma janela, né? Um filtro que a gente aplica na imagem através de uma janela deslizante. Você pode entender como se fosse uma pequena luneta, por exemplo. A gente não olha a imagem de uma forma geral, mas a gente olha com a luneta aproximando e vendo pequenas partes ao longo do tempo, que no final, somando todas essas partes, você vê a imagem completa, né? Então é uma forma de aplicar filtros em imagens que a gente consegue extrair características específicas, dependendo do tipo de função que você aplica nos pixels. Enfim, é mais ou menos isso. Né? Um pouco entrei no termo técnico aqui, mas é mais ou menos isso. E três outros termos que a gente percebeu que é bastante citado é a segmentação, classificação e detecção. O que é que esses termos representam para a visão computacional? Legal. Essas são algumas das tarefas, né, que a gente quer aplicar em imagens.
classificação, detecção e segmentação. Vamos começar explicando o que é classificação. Como o nome já diz, vem de classe, né? Então a gente quer classificar aquela imagem, atribuir uma classe, de inglês, label, né? Então imagina que a gente tem uma imagem de um carro, de um helicóptero, de um avião, de uma bicicleta. Então se a gente tem como intuito criar uma rede neural de classificação ou um algoritmo, né, de classificação de imagens, a gente quer atribuir uma classe. Olha, essa imagem aqui é uma imagem de um carro, a classe carro. Essa aqui é a imagem da classe helicóptero e assim por diante. Já a detecção, geralmente vem de detecção de objetos. Onde que nessa imagem tem um carro? Ou seja, pode ser uma imagem de uma estrada muito grande, tem um carro lá pequeno, né, na estrada, e a gente quer detectar esse carro. A região a região de interesse, né, onde que o carro está localizado na imagem. E a segmentação vem de segmentar, ou seja, segmentar é dividir, né, transformar em segmentos. Isso aí pode ser uma tarefa aplicada depois da detecção, em que a gente quer somente selecionar aquela área e extrair da imagem, por exemplo. Vou aplicar uma detecção nessa imagem de um carro e agora eu quero segmentar o carro, ou seja, somente escolher a região em que o carro está. É um pouco por aí. É tipo aquele meme, né, que a inteligência a inteligência artificial vai dominar o mundo. Aí, minha inteligência artificial é a foto de um gato, ela classificando como cachorro. Como cachorro, é. E, tipo, uma imagem, um vídeo, um trecho de vídeo, tipo, ele pode carregar muita informação, No que sentido você diz informação? de dados que podem ser utilizados para treinar alguma coisa, para, sei lá, perceber um padrão. Ela pode, tipo, como é que eu posso explicar? Tipo, é justamente nesse quesito. Uma imagem tem dados o suficientes que possam ser utilizados para treinar mais de uma rede, alguma coisa do tipo? Entendi. Como eu estava falando antes, geralmente as redes neurais, né, os algoritmos mais robustos de visão computacional são feitos com redes neurais, né? Então, por isso que eu sempre falo redes neurais. As redes neurais precisam de grande informação, ou seja, uma variabilidade muito grande de dados para funcionarem. Você pode imaginar como se fosse uma criança e, por exemplo, ao longo da vida viu diversas imagens, né, de cachorro e agora ela sabe que é um cachorro. Isso não é diferente da rede neural. Ou seja, uma única imagem ela pode carregar uma informação específica para somente uma tarefa, por exemplo, uma imagem de um cachorro. Mas para treinar um algoritmo, a gente precisaria de milhares de imagens, entendeu, de cachorro. Então fica bem difícil a gente utilizar somente poucas imagens ou uma imagem só, né? Já vídeos, aí sim, um vídeo pode ter vários frames em que cada frame tem uma imagem, pode ser o mesmo objeto, mas com posições diferentes, né, e tudo mais. Então sim, vídeos geralmente carregam mais informações do que imagens. Tipo, apesar de eu ser da área da estatística, eu e Rodolfo, eu me interesso bastante por essa parte da ciência da computação, redes neurais, visão computacional. O que é que a gente tem que fazer para a gente começar a preparação de um projeto de visão computacional? Cara, realmente falando de novo, né? Para a gente ter um projeto de visão computacional que funcione bem, a gente precisa de dados, né? Hoje em dia, a gente, para realizar essas três tarefas que a gente falou antes, a segmentação, a classificação, a detecção, a gente aplica muitos algoritmos de redes neurais para isso. E a gente, em contrapartida, a gente precisa de muito dado. Então, você não pode começar um projeto querendo utilizar uma rede neural se você tem poucos dados, né? Isso é realmente um impedimento para você começar um projeto que dê sucesso. E eu tive uma experiência recente sobre isso, em que a gente tinha uma câmera que precisava monitorar a passagem de pessoas e fazer a detecção dessas pessoas, ou seja, em que parte da imagem está aquela pessoa. E a gente tinha um ângulo de visão da câmera muito diferente do que a gente tem em exemplos da internet. Então, realmente, a gente não tinha dados para treinar um algoritmo legal. A gente pegou, sim, imagens de pessoas da internet, mas eram muito diferentes do ângulo de visão da câmera que a gente tinha. E como a gente tinha pouco dado, a gente não conseguiu criar um algoritmo bem legal, né? E fora isso, você é bem importante na área que você está. Desculpa. É importante
A parte onde você está preparando os seus dados, você ter um conhecimento sim de estatística, distribuição é bem importante. A parte de variabilidade dos dados, balanço, balancear os dados, né? Então, geralmente é dados que você precisa para ter um projeto bem de visão computacional e depois um algoritmo, né? Se você vai escolher o algoritmo melhor para fazer. E já aproveitando essa fala, tipo, digamos que eu tenha um dataset não tão grande, mas também não perdido. Tipo, existem Aham. algumas técnicas que podem ser aplicadas para aumentar a quantidade de informação presente ali, né? Tu pode nos falar Exa- sobre elas? exatamente. Por exemplo, a gente tem 100 imagens e a gente precisaria ter 1000 imagens, certo? Um exemplo assim, bem prático. Então, tá, o que a gente pode fazer para transformar essas 100 imagens em 1000 imagens? A gente vai aplicar técnicas de visão computacional. Olha aí que a área ela está própria se ajudando, né? A gente vai utilizar umas técnicas de visão computacional ou de processamento de imagens, né? Eu acho que seria melhor falar processamento de imagens. A gente vai usar essas técnicas para transformar a imagem em outra. Por exemplo, uma das técnicas que a gente pode usar é rotacionar a imagem. Se o cachorro está olhando para a direita, a gente rotaciona a imagem e ele vai estar olhando para a esquerda agora. Ou então rotacionar com um ângulo, sei lá, variável. Então a gente já tem 360 possibilidades, né? Vamos dizer assim, variação de 1 em 1 grau. Então, outra técnica, a gente pode recortar uma parte da imagem, somente focar naquela região, que também não perde muita informação. Por exemplo, se a imagem tem muito fundo, a gente tira um pouco do fundo, né? Ou espelhar a imagem também é outra forma. Já falei três. Outra é aplicar um ruído, por exemplo, um ruído gaussiano que a gente utiliza, né? Que é como se fosse uma distribuição gaussiana para aplicar ruído na imagem. A gente pode fazer isso também. Aplicar um flash na imagem, por exemplo. Então, eu já falei 5 e você de uma imagem transformaria para 5. Né? Existem outras técnicas que você pode usar. Deixa eu pensar mais um pouco. Tem negócio de correção de cor também, né? Mexer nas cores da imagem. Isso, exatamente. Você mexe nas bandas de cor da imagem, então você consegue deixar ela mais clara, você pode deixar ela numa tonalidade de cor diferente. Você consegue aplicar um filtro de transformação não linear, que você deixa a imagem, por exemplo, meio ondulada. Então, tem diversas técnicas de processamento de imagem que você consegue aplicar. São dezenas a centenas, talvez, de técnicas. Existe uma biblioteca muito legal, você que está trabalhando com isso e usa Python, que ela se chama Albumentations. Se escreve A-L-B-U-M-E-N, T-A-T-I-O-N-S, Albumentations. Ela foi uma biblioteca criada pelos competidores do Kaggle, ou seja, uma biblioteca criada por gente que realmente entende e está na linha de frente de pesquisa. Eu uso ela bastante. E quais dificuldades uma pessoa que quer trabalhar na área de visão computacional pode encontrar? As dificuldades é que a gente, não só na visão computacional, mas se você está entrando nessa área de machine learning, né? E é uma área que está muito atrelada com isso. Realmente é treinar os algoritmos, né? A gente espera que vai ser fácil, mas nem sempre é fácil. E a gente pode ter uma dor de cabeça na parte de treinar algoritmos do machine learning. E também uma dor de cabeça, uma dificuldade que pode ter, novamente eu bato nesse ponto, são os dados. E muitas empresas ainda não atentaram para esse tipo de necessidade. Muitas empresas, eles querem começar um projeto de machine learning, né? Alguma coisa assim, de visão computacional, mas eles não têm dados. E fica meio que impossível trabalhar com isso. Então é uma dor de cabeça, uma dificuldade que pode ter de um profissional dessa área. E um pouco da questão de saber a matemática, a estatística. Isso se você quiser entrar mesmo, não utilizar como uma caixa preta, né, os algoritmos, mas se você quiser entrar nesse mundo e aprender, você pode ter uma dificuldade um pouco de entender a matemática, a estatística por trás, mas é bem interessante caso você queira mergulhar e entender bastante. Né? Depois que você aprende, você vê que as coisas funcionam maravilhosamente, parece mesmo mágica. A matemática e a estatística criação de deuses, é muito lindo, é muito lindo. Foi tipo, aproveitando esse negócio da quantidade, do boom de dados e tudo mais, eu acho que para trabalhar nisso requer um hardware bom também, não é? Eu Sim, acho que sim. não é qualquer computadorzinho caseiro que vai tancar
um algoritmo para trabalhar na área de visão computacional. Exatamente. Mas eu acho que o impacto da evolução do nível das GPU, das placas de vídeo, impactou a área, o avanço da área? Cara, crucial e com toda certeza, com toda certeza. O processamento das redes neurais, né, são algoritmos que são utilizados bastante para visão computacional, eles conseguem ser paralelizados em GPUs, né? Por conta da arquitetura das GPUs, a construção como ela é feita, a gente consegue paralelizar os tensores, né? Que é uma forma da gente representar os dados e fazer, ao invés de uma operação simultânea, a gente fazer 100 ou 200 ou milhares de operações simultâneas. Então, com certeza, o avanço das GPUs foi primeiramente impulsionado, né, pelo mercado gamer, mas depois o pessoal viu que dava para usar. Inclusive a NVIDIA, ela é a marca, né, que a gente utiliza para treinamento de redes neurais. E ela tem uma grande pesquisa, né, nessa área de desenvolvimento de IA. Então você pode acompanhar os trabalhos no blog da NVIDIA. Eles de vez em quando trazem artigos bem legais. E realmente tem uma equipe bem poderosa de pesquisadores tentando extrair o máximo das GPUs com IA e inteligência artificial, né? A dica de conteúdo aí para nossos ouvintes. Eles têm um trabalho bem da hora também, que é o DLSS, né? Que usa de Deep Learning, Machine Learning, para aumentar a produtividade da placa, né? DLSS, e saiu agora o da AMD, que é o. Como é o nome? É FPX, não sei o quê. Eu achei muito da hora. Eu não sei se tu tá por dentro dele. Da AMD não, da AMD acompanho mais da NVIDIA, né, que é a marca que realmente começou, é a pioneira, então gosto sim, tá? Mas é NVIDIA. Assim, segue o blog NVIDIA AI e realmente eles estão lançando muita coisa, não só para jogos, né? Se você curte jogos, mas se você curte essa área de Machine Learning e IA também, é um conteúdo bem legal para seguir. E aproveitando que a gente falou do boom, que a gente está na era dos dados, etc. E muitas empresas também estão correndo atrás para implementar a visão computacional no seu processo do dia a dia. Você sabe dizer quais são as áreas que mais utilizam visão computacional hoje em dia? A gente tem uma grande utilidade na segurança, né? Por exemplo, sistemas de monitoramento. Hoje em dia a gente está querendo trazer inteligência para esses sistemas e que realmente se beneficiou bastante. Por exemplo, a gente não precisa de uma pessoa olhando 24 horas na tela, a gente consegue automatizar isso com um algoritmo de visão computacional. Então foi uma área que foi bastante beneficiada. Outra área que tem bastante pesquisa e já investimento é a área de monitoramento também, né? Mais de fábricas, por exemplo. Que se os funcionários estão usando os equipamentos certos, a corrente de proteção, se eles estão realmente trabalhando. Outra área também que foi bastante impactada, a medicina. Como eu falei no começo, a questão de algoritmos que conseguem auxiliar os médicos a encontrarem problemas e doenças, né, no raio-x também foi bastante impactada. Deixa eu pensar em outra. A área de automação, por exemplo, carros o Tesla, né? O Tesla usa algoritmos de visão computacional para fazer aqueles carros que se autodirigem, né? Então está sendo aplicada bastante, né, nessa questão da autonomia, automação, né, dos veículos. Então, em breve a gente vai ver muito carro utilizando isso. E em fábricas também, em processos, por exemplo, de inspeção de material. Antigamente você tinha uma pessoa que estava lá olhando que se tinha falha, né, no objeto, né, que eles estavam produzindo. Hoje em dia colocou uma câmera com um algoritmo que consegue identificar e tipo aumentou a produtividade das fábricas, essas coisas. Então, tudo que você pensa que pode ser automatizado, imagina um humano que fazia a inspeção visual com os olhos, toda a área que você pensa nisso, você pode colocar um algoritmo de visão computacional trabalhando para suprir essa necessidade, né? Não necessariamente ter um humano trabalhando. Mas essas foram as grandes áreas principais assim, que tiveram um bom avanço e se beneficiaram. Foda. E, tipo, durante as minhas pesquisas, eu vi que o impacto da visão computacional na questão da medicina. E será que a gente pode dizer assim que, tipo, quanto mais a área da visão computacional evoluir, mais a área da medicina pode evoluir junto com ela? Ou seria errado? Cara, eu acho que sim. Eu acho que a gente pode tomar assim essa premissa. Como eu dei o exemplo de raio-x, né? Mas, por exemplo, outras imagens que a gente pode utilizar na medicina, como tomografia,
alguns scanners 3D. E o médico, às vezes, ele vai ficando cansado, né? Trabalhou o dia todinho e tá com a vista cansada. Ele pode utilizar algoritmos que auxiliem, né, essa identificação de doenças ou algumas anormalidades, vamos dizer assim. E, no caso, o médico, ele fica como revisor, né? Não confiar, não, a gente, infelizmente, no momento não pode confiar, apesar de a gente ter alguns resultados que são superiores a alguns médicos, mas a gente tem que passar pelo crivo humano para realmente ver se aquilo faz sentido ou não. Então, com certeza, imagina todo tipo de atividade médica que utiliza alguma imagem ou vídeo ou alguma coisa, pode ser sim beneficiada com a visão computacional. Pô, eu acho muito da hora essa parte da aplicação da visão computacional em imagens, porque, tipo, eu já tive pneumonia 2 vezes e, tipo, Uhum. em uma eu foi muito grave, tipo, a ponto de eu ser entubado e tudo. E Nossa, eu imagino como, tipo, se a gente hoje já tivesse uma aplicação forte de visão computacional em, tipo, em como ela poderia ajudar na, tipo, um raio-x dos meus pulmão, uma inteligência poderia identificar que o quadro estava evoluindo e, uhum. tipo, indicar que eu deveria passar por um tratamento mais rigoroso de uma forma mais rápida e tudo mais. Eu acho Exatamente. Eu acho que, tipo, se um dia a gente chegar a esse ponto, se não já tiver por aí em algum laboratório em teste, se chegar a esse ponto de a gente um dia no sistema público de saúde ter uma tecnologia dessa, eu acho que dá uma guinada boa aí na saúde pública do mundo, né? Vai sim, com certeza. Com certeza. Aproveitando para complementar isso que o Rodolfo falou sobre a evolução da visão computacional ter impacto direto na medicina, algumas semanas atrás eu estava ouvindo o podcast do Paulo Musi, que é médico, e ele Uhum. estava relatando que a mãe dele teve câncer e a cirurgia que a mãe iria fazer era cirurgia agressivíssima, que Sim. geralmente as pessoas ficavam um mês internados só para recuperar da cirurgia. E que a mãe dele, ele fez a cirurgia robótica. E que no outro dia a mãe dele já estava andando e indo do banheiro. Então, eu acho que também tem um grande impacto nisso, da máquina ser mais precisa e mais eficiente, né? Com certeza, com certeza. E aproveitando, tem outros campos que estão sendo beneficiados pelo avanço da visão computacional? Deixa eu pensar um pouco. Eu citei já alguns antes, né? Mas deixa eu pensar um pouco nessa questão. Eu acho que tipo assim, É, mais tipo de exemplo de aplicação, tá ligado? Pode ser naquelas áreas mesmo, tipo os que tá sendo fortemente impactado e tudo. Acho que, como tu citou muito, uma coisa que eu vi, uma coisa que eu achei da hora, eu não achei tão da hora, porque infelizmente eu acho que dependendo de como a tecnologia evolua, pode ser meio agressivo pra gente. Mas tipo os depósitos da Amazon, né? Que é com aqueles carros tudo robotizado. Acho que deve ter um algoritmo lá de visão computacional que, tipo, eles ficam movendo as caixas dentro dos galpão. Eu não sei se tu tá Sim, ligado. sim, sim, com certeza. Tipo, realmente é aplicado para robótica e automação no geral, né? A gente utiliza bastante a parte de visão computacional. E para navegação, a gente. Um exemplo bem legal é o Atlas, né? Aquele robozinho que. Qual é a empresa mesmo? Boston Dynamics, né? E a atividade mais recente que ele estava fazendo era fazendo parkour, ou seja, passando por obstáculos. Ele tem sim um sensor que transforma o ambiente em nuvem de pontos, que é uma forma de visão 3D, né? Então, sim, é uma área que é aplicada bastante na robótica. A gente vai ver bastante alguns robozinhos, algumas décadas na frente, eles vão estar utilizando algoritmos de visão computacional. Tu acha que robôs podem chegar a uso militar futuramente? Já estão sendo utilizados, né, para patrulhamento de bases aéreas, algumas coisas. Não de forma totalmente autônoma, né? Realmente tem que ter um desligamento, né, por algum humano. Ele não pode ter autonomia porque vai que ele se rebela, né, e vira um Terminator aí da vida, um exterminador do futuro. Mas, sim, vai ser utilizado. Eu acredito que a gente vai ter guerras robóticas no futuro, né, quem sabe. Tipo, pegando já essa ponta aí, tipo, quais os benefícios que a visão computacional pode trazer pra gente? Cara, não só a visão computacional, mas como tecnologia no geral, eu acho que o benefício maior que a gente tem é liberdade. Imagina que tem muita gente fazendo muito processo manual, trabalho manual.
Então, se a gente consegue automatizar as coisas e colocar máquinas, né, para trabalhar, fazendo tarefas manuais, a gente vai ter mais liberdade para focar em outras coisas. Trabalhos mais intelectuais, vamos dizer assim. Ou talvez ter mais tempo livre, né, para a gente. É uma questão um pouco polêmica, porque muita gente diz, pô, mas as máquinas vão tirar trabalhos das pessoas, a gente vai ficar desempregado. Infelizmente, é a evolução do mundo, né? A gente pode ver que teve outros trabalhos antigos que foi sendo tomado, né? Inclusive pelas máquinas. Então, a gente não tem muito que lutar, não tem muito como lutar contra, né, o progresso. E eu acho que sim, com o futuro vai trazer mais benefício do que malefício, né? Tem tipo, até aquela questão do. Mesmo que não fosse para perdermos para máquinas, mas a gente perderia certos trabalhos de alguma forma por causa do sistema que governa o mundo, né? O capitalismo, que visa sempre ter o Sim, maior lucro com a menor despesa. Um exemplo muito exato. simples é os do busão, que antigamente tinha motorista e cobrador e depois passou só a ter motorista. A, Sim, sim. a pessoa não perdeu o emprego para uma máquina, simplesmente teve um corte para diminuir custos. Exato, é a evolução natural do mundo, né? A gente não tem muito o que resistir. A não ser que, sei lá, tem uma guerra mundial aí, atômica, e a gente volte para a Idade da Pedra, né? Aí, não sei. Mas é o progresso evolutivo mesmo. E ultimamente tem se falado bastante sobre o uso da visão computacional para fiscalizar pessoas na rua. Como, por exemplo, a China tem implantado esse sistema de monitoramento e tem sido criticada fortemente. Você acha que a gente pode perder a liberdade por ser monitorado demais, virar um 1984, um grande irmão? Cara, realmente é uma pergunta bem interessante, né? A gente tem essa, entre aspas, né, falta de privacidade na China. E eu, particularmente, é minha opinião, né? É a opinião do André. Eu sou contra isso, né? A gente, de certa forma, tem que fugir de todo tipo de opressão. Eu acredito que é uma forma de oprimir as pessoas, tá realmente monitorando, que realmente os caras são monitorando, são monitorados lá. Tem uma matéria no Fantástico, acho que foi Fantástico, né? Bem antiga, em que as pessoas elas entram nas lojas, elas pegam, por exemplo, alguns itens e saem da loja. E o cara fica, mas como assim? Ele roubou a loja? Não, ele não roubou a loja. Tinha uma câmera identificando ele e pegou o rosto dele. E sabe que foi fulaninho que entrou lá e já debitou da conta de fulaninho lá. Ou seja, isso é numa loja, mas tem câmera em todo canto, na rua. Então sim, eu acho que é uma forma, né, de perder um pouco a liberdade, abusar, né, um pouco da tecnologia. Acredito que a gente tem como cidadão que está de olho nisso e realmente tentar ir contra esse tipo de abuso de poder, né? Que eu acho que isso é um abuso de poder. Mas esse é um dos pontos ruins, né? Por exemplo, dessa tecnologia, mas tem muitos pontos positivos que eu acho que tem que focar mais neles. Toda coisa no mundo tem seu lado positivo e negativo. Mas é bom comentar sobre isso para as pessoas estarem cientes, né? E a gente lutar um pouco pelos nossos direitos, né? Tipo, eu acho bem problemático isso. Tipo, eu não sou totalmente contra. Eu acho que, tipo, em certos locais, como tipo rua de comércio, a rua é só de comércio. Eu acho que ali de boa. Agora, quando parte para um bairro residencial, que tipo seu filho tá brincando no quintal de casa e você saber que não sabe nem por quantas pessoas ele está sendo visto no momento e tudo mais. Eu acho que a partir desse momento aí começa a ser muito invasivo. Exato, eu acho um pouco. Mas isso não é só com câmera, né? A gente tem nossos celulares que a gente está em casa, inclusive eu tô com o meu aqui na mesa. Com certeza deve ter algum microfone me gravando. Mas infelizmente é o preço às vezes que a gente tem que pagar, né, para usar a tecnologia. E é difícil, cara. É uma área, uma questão que a gente pode passar algumas horas falando sobre isso. Vamos marcar outro podcast sobre privacidade. E tipo, que nem tu falou anteriormente, essa questão de entrar em loja, tipo, a Amazon botou uma loja que utiliza esse sistema lá em Seattle. E tipo, eu acho muito da hora. Porque, tipo, é só você ter um cadastro na loja que as câmeras vão reconhecer sua face e você entra, compra e sai e chega a conta no seu cartão. E tipo, evita roubo, porque tipo, tem muita gente que aborda a galera
e tipo, leva para um banco para sacar dinheiro. E tipo, acho que esse sistema pode ajudar nesse caso, mas tipo, evita fila, que tipo, mano, é uma coisa que eu tenho muito ódio, é de fila, mano, de caixa para pagar alguma coisa. Pô, já tô perdendo meu dinheiro, ainda tem de esperar meia hora para poder usar meu dinheiro de alguma forma, ficar sem ele é foda. Mas aí, o que é que, tipo, tu acha que isso tende a se tornar uma tendência para o futuro? A, tipo, futuramente isso pode chegar nas comunidades mais popular? Uma boa pergunta, né? E tem um pouco a ver com a aplicação desse tipo. Desculpa, a aplicação desse tipo de tecnologia tem um pouco a ver com a cultura, né, em que a pessoa vive ou da região. E, infelizmente, eu acho que é uma coisa que vai demorar ainda para se popularizar no Brasil, porque a gente tem uma cultura difícil, né, de passar a perna no outro. Pode ver o tanto de golpe de Pix que surgiu, né, por aí. É uma tecnologia que veio para ajudar a gente, mas muita gente mal intencionada querendo utilizar para o lado ruim. Então tem muito a ver com a cultura em que do país, da região. E seria bom, seria bom. Existe alguma loja já aqui no Brasil, não tão automatizada, mas inclusive é uma startup. Eles utilizam visão computacional, mas não para reconhecer o rosto, mas para reconhecer os produtos que você pega. E no final você basicamente já fez uma lista e você paga com um cartão. Então não é tão automatizada, mas é como se fosse um self-service de itens que você compra. E aqui em São Paulo tem uns supermercados que também a gente tem caixas automatizadas, mas a gente tem que escanear as compras e também colocar o cartão. Tem, por exemplo, 10 caixas desse e uma pessoa para auxiliar, entende? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa assim. Essa automação vai com certeza chegar, mas eu acho que vai demorar um pouco de ser totalmente automático, como em Seattle, aqui no Brasil. A cultura do brasileiro, esse negócio de querer fácil as coisas, complica, nos atrasa muito, infelizmente. Isso, exato, é. E no começo do podcast, tu falou que tu é um cara que curte bastante ficção científica, geek. Tu pode falar um pouquinho sobre a visão computacional e como ela se envolve com a exploração espacial? Cara, legal, pergunta interessante. Por exemplo, a gente pode aplicar a visão computacional em processamento de imagens, né? Por exemplo, de satélites que a gente tira fotos e pode usar algum processamento, né, para tirar ruídos na imagem ou alguma coisa. Pode ser aplicada nisso aí. Eu tenho certeza que os cientistas da NASA aplicam algum algoritmo desse tipo. Eu desconheço algum, mas é um pouco óbvio, né, que eles conseguem aplicar algum algoritmo disso. E inclusive para a criação de robôs automáticos, né? Por exemplo, as sondas que enviam para Marte, eles conseguem com certeza automatizar alguma coisa com a visão computacional para a partir, por exemplo, ele está andando lá, se tiver algum evento, gera um alerta, um evento visual. Então, eu acho que é de suma importância, né? Para a robótica e inclusive para a robótica espacial também. É uma área que tem muito a acrescentar, sim. E aí, tu acha aí que os planos do Elon Musk de mandar a galera ir morar lá em Marte vai dar certo? Cara, eu acho que não, eu acho que não. A gente não vai viver para isso, não, infelizmente. A gente vai estar morto antes. Deve demorar um pouquinho. E tipo, a gente falou muito em aplicações e tudo, no comércio, na indústria. Tu acha que qual é os campos empregatício, tipo, até as profissões, se tu quiser citar, exercidas por pessoas hoje que devem perder força por causa da visão computacional, devem ser automatizadas? Legal. Fábricas, né? A gente já teve uma fábrica, por exemplo, um processo manual, construção de carro ou alguns outros itens que foi impactada pelo uso da robótica, né? Mas agora a gente está tendo algoritmo de visão computacional para utilizar em processos que utilizam o olho, né? Por exemplo, inspeção. Então, acredito que quem vai ser muito impactado é o pessoal realmente que trabalha em fábrica com processo de inspeção visual. Tá tendo um avanço nesse campo e, inclusive, já tem algumas fábricas, né, testando alguns algoritmos, mas principalmente nesse campo aí de fábricas e automação. E quais o custo de fazer um projeto dessa área? É grande? Hoje em dia, o custo não é muito elevado, né? A gente tem muita pesquisa, inclusive algoritmos
muito bons, maravilhosos, que foram liberados para o público, né? Então a gente consegue utilizar projeto de código open source, né, de código livre, para fazer isso. Eu acho que o custo maior que você poderia ter talvez seja empregar, achar alguém que seja expert, né, nessa área, porque realmente para começar do zero, uma pessoa totalmente leiga leva alguns anos. Então, talvez o curso que você teria como empresa para aplicar algum projeto assim seria a contratação de uma pessoa e custos de infraestrutura, né? Eu acho que é um custo esperado, não é um custo muito assim relevante para a área da visão computacional. O custo é esperado para todo projeto de tecnologia. Você gastar com ferramentas, por exemplo, da Google, da Amazon. E eu acho que um pouco outro custo que poderia ter em projetos é de dados, você coletar dados, né? Eu acho que poderia ser um pouco também. E, tipo, tem surgido muita startup nesse segmento? Como é que tá o mercado aí das startups? Muito, muito. Existe bastante startup que surgiu nessa última década, né? Desde 2010 para cá, mais ou menos. E utilizam basicamente a visão computacional. Vou dar um exemplo, né? Uma empresa que eu trabalhei que a gente utilizava para automatização de leitura de documentos. Imagina uma pessoa que estava lá lendo vários documentos por dia, tirando informação. A gente conseguiu automatizar isso com algoritmos de leitura de texto, né? Automático, para extrair esse tipo de informação. Então, a área de leitura de documentos, startups que fazem isso, cresceu bastante. Aqui no Brasil existem algumas. Outra área também é a parte de monitoramento de veículos, de pessoas. Startups também estão fazendo esse tipo de solução. E inspeção, por exemplo, robótica e visão computacional. É uma área que anda muito ligada. Então, inspeção de fábricas com drones também. Tem startups que se envolveram nessa região, assim. É, eu vi tipo, tem também na área da agropecuária, né? Tipo, a galera usa os drones para fiscalizar os plantios e tudo, né? Ver qualidade, Sim, coleta, exato. tira as fotos, ver a qualidade, né? Isso, exatamente. Hum. Inspeção de fazenda, de criação de animais, né, de plantas, sim, sim. E tu, como um cara que trabalha na área, qual é a tua expectativa para o futuro dela? O que tu acha que a gente pode esperar para os próximos anos, próximas décadas? Legal. Eu acho que a expectativa é continuar avançando bastante. A gente meio que teve um avanço muito grande, né, mas está um pouco estagnado. E algumas das dificuldades que a gente tem na visão computacional é justamente, como que eu posso dizer, a assertividade de alguns algoritmos. E isso pode ser devido à qualidade das imagens que a gente tem ou do próprio algoritmo, alguma coisa assim. Mas é uma área que tem futuro, está crescendo. Espero que tenha grandes avanços nessa área e que consiga trazer muito benefício mais para a gente. E, tipo, aproveitar, né? Pô, Statcast, estatística. Qual é a importância da estatística para a área da visão computacional? Legal, não só na visão computacional, mas para todo mundo que quer trabalhar com dados, né? Big Data, é muito importante você ter conhecimento de matemática e estatística para entender bem como os algoritmos funcionam e se você quer ter uma visão mais clara de como que as coisas funcionam por trás, né? Como eu falei antes, a gente pode sim tratar com uma caixa preta, mas imagina que você se depara com um problema não tão trivial e que você precisa de uma solução customizada, ou seja, mesclar uma técnica com outra. Aí sim você tem que realmente entender a parte estatística dos algoritmos, entender um pouco sobre a lógica, né, por trás e tentar mesclar alguma técnica, criar uma nova técnica. Então é importantíssimo a estatística e a matemática também para dados e não é diferente para a visão computacional. E a visão computacional, ela é uma área que ela é dominada por cientistas da computação. Tu conhece algum estatístico que atua nessa área? Pessoalmente, eu não conheço nenhum estatístico de profissão, assim, formado como estatística, mas eu acredito que sim, é uma área dominada pela maioria, né, pelos cientistas da computação, pela necessidade de você saber programar bastante, né? E como cientista da computação, a gente vê a base teórica da matemática, um pouco de estatística, né, não é tão a fundo, mas a gente vê o que é realmente necessário para estar um pouco atuando nessa área. Infelizmente, tem mais cientistas da computação, sim. Não conheço nenhum estatístico, mas quem sabe vocês não ingressam nessa área aí.
Ô, estamos chegando, hein? Já fica um aviso. Vamos chegar chegando. Pô, e tipo, eu não sei se tu conhece muito, eu provavelmente nunca pesquisou muito, mas tipo, tu acha que qual é o caminho que um estatístico deve seguir para a área? Tipo, o que é que tem de estudar por fora? O que era que tu indicaria para mim, por exemplo? Cara, eu indicaria que você estudasse, hoje em dia, né, a linguagem de programação Python e entender um pouco sobre desenvolvimento de sistemas, porque uma coisa é você saber treinar um modelo, outra coisa é você construir um sistema completo e robusto que utilize esse modelo de IA da forma melhor possível, né? Então, além de você saber a parte matemática e estatística, também entender um pouco de desenvolvimento de sistemas e de programação. É uma área que vai te trazer como dizer, um destaque, né? Infelizmente, a gente tem muito cientista de dados que é ótimo em modelagem matemática, ótimo em construção de modelos de IA, né? Modelos de machine learning, mas eles não são bons programadores. E na hora que a gente tenta colocar esses modelos em um sistema, eles pecam nisso. Então, faz um código meio bagunçado e não sabem. Então, realmente, programação, desenvolvimento de sistemas, eu acho que é um conhecimento crucial para todo mundo. E a gente abriu no nosso Instagram, o @statcast21. Inclusive, nos sigam lá. Tem o Linktree com todas as nossas redes sociais na bio do Instagram. A gente abriu uma caixinha de perguntas quando a gente fez a divulgação, que a gente ia gravar o episódio com o André. E algumas pessoas mandaram perguntas para ti. Legal. Rodolfo vai ler aqui e logo em seguida eu leio. Então, manda aí, Rodolfo. Anda. @XEduardaLimaX perguntou: como funciona o sistema de buscar por imagem semelhante do Google? Ah, legal. Interessante. Vamos voltar um pouquinho à conversa que a gente teve anteriormente. É um algoritmo de classificação, né? Por exemplo, acredito que a gente coloca uma imagem de um gatinho, né? Então ele vê um pouco a estrutura toda da imagem, por exemplo. Pode rodar um algoritmo de classificação, ver que aquilo é uma imagem de um gato. Pode rodar um algoritmo de cores, né? Ele também retorna resultados que tem a cor parecida, mais ou menos. Então é outro algoritmo de classificação de cores, né? Isso, eu acho que são alguns dos exemplos, né, que eu posso falar. Eu já fiz muitas pesquisas por imagem da Google. É uma ferramenta bem interessante. E com certeza a gente usa esses algoritmos lá. Bem legal essa pergunta. E a @an.gram... Meu Deus. O arroba é muito coisa. Eu vou falar de novo. E @an.gabriele perguntou se há aplicação de visão computacional para biologia. A biologia, eu conheço, sim, o estudo de bactérias, né, colônias de bactérias, que a gente pode observar por microscópios, algumas coisas assim. Existem alguns algoritmos que o pessoal usa, por exemplo, para calcular um pouco o crescimento, né, e essas coisas. É bem legal, sim. Eu acho que eu conheço somente esse exemplo, não conheço outros, mas eu acho que monitoramento, né, de animais, a gente pode colocar câmeras em uma reserva animal. Deixa eu ver que a gente pode monitorar, né, como que está a atividade animal, se está aparecendo mais animais. Eu acho que poderia ser outra aplicação. E acho que é isso. A @XEduardaLimaX perguntou também se tem e se tu conhece aplicações de visão computacional aplicada à área de letras. De letras, no momento não, eu não Eu sei que conheço nenhuma. tem um negócio de detecção de caractere, né, que a galera usa, que tem até um dataset que é até famosinho, mas Existe sim, é uma aplicação que se chama OCR, do inglês Optical Character Recognition, que é reconhecimento de caracteres ópticos, né? Texto, escrita. Eu não sei se pode ser bem aplicado para a área de letras, mas é uma forma de ler texto de imagem, né? Imagina que a gente tem, por exemplo, um documento que a gente quer extrair o texto, então a gente pode aplicar um algoritmo disso aí. Não sei se é muito bem ligado a letras, mas é e não é, né, ao mesmo tempo. pô, e agora eu vou meter uma curiosidade minha mesmo. Tu acha que a visão computacional pode impactar no trabalho de preservação do planeta, mano? Positivamente? Muito, muito, pode sim. Como eu dei o exemplo, né? Imagina os exemplos que a gente falou atrás, imagina monitoramento de reserva animal, reserva de como que está o crescimento de uma plantação, né? De alguma coisa assim. Também para iniciativas de sustentação, poluição de um rio, vamos analisar como é que tá as coisas assim. Deixa eu ver o que mais. Uma
uma coisa que tem Desmatamento? acontecido. É uma coisa Desmatamento, exato. tipo, eu ia falar isso. A questão de queimada, de desmatamento, né? Isso, boa. Exatamente. Você vê, por exemplo, a partir de imagens de satélite ou de drone, né? Conseguir monitorar uma área de forma automática para prever se aquela área tem uma queimada, ou como é que tá o desmatamento. Isso aí, bem legal o exemplo. Acho que, tipo, se a gente conseguisse, primeiramente, lançar um satélite brasileiro, né? Teve o caso do Amazônia, mas perderam até o controle dele um tempo. Mas acho que, tipo, ia ser muito da hora a gente ter um satélite que vigiasse, assim, o nosso país, pelo menos na Amazônia, depois poderia Sim, lançar outros. E, tipo, quando ela detectasse um foco de queimada, mandasse um alerta logo para alguma autoridade perto. Acho que ia ser muito foda. com certeza, sim. Bom, então é isso aí. André, muito obrigado pela presença no nosso podcast. É uma satisfação imensa receber você aqui. Esperamos você em novos episódios. Muito obrigado aí, meu. Com certeza, cara, a satisfação foi minha. Adoro estar falando dessa área. Gosto muito de falar de tecnologia, de futurismo, de ficção científica. E realmente foi uma satisfação imensa estar aqui com vocês. E me sigam também no Instagram, falem comigo, vamos bater um papo aí. Eu Pô, manda respondo. teu arroba aí pra galera. Meu arroba é themachinehead.ai. E é um Instagram que eu tenho, eu falo um pouco sobre programação, tecnologia, IA, da data science. E vamos bater papo e vamos trocar ideia. Segue ele lá, galera. Vamos dar essa moralzinha a ele. Segue lá, pessoal. A gente quer agradecer também a nossos parceirão aí, né? A OVNI Design, que cuidou de toda a nossa imagem. Sempre vale ressaltar que se não fosse por ele, provavelmente a gente não ia ter uma imagem tão bonitinha, né? Pô, os caras Valeu. mandam muito bem, profissionalismo Mito. maravilhoso. E tem um negócio aí, ó, para os nossos ouvintes, novidades em breve. Muito obrigado, galera. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo. Fui. É isso aí, pessoal. Esse aqui é mais um episódio do StatCast. Valeu!